Saudação de paz, meus guerreiros, meus irmãos. Saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Aqui eu estou ainda na aula 5, entendeu? Essa vai ser a segunda parte dessa aula 5. Isso é tremendo. A aula 5 tem por tema, a carne, uma prisão aberta. Porém, nós sabemos que mesmo diante do sacrifício de Deus, essa carne possuindo agora uma saída, uma prisão aberta, um cárcere aberto, uma cadeia aberta, homens se faz prisioneiro, homens se faz condenados, homens se colocam, se titulam diante da situação, eles se retornam para a própria condenação. Meu Deus, isso infelizmente é a verdade. E aqui nós vamos estudar o peso. Vamos estudar o peso, ou pelo menos um pouquinho, vamos ver aqui sobre o peso dessa prisão. O peso dessa prisão. Quando nós pegamos o próprio Romanos 1, versículo 24, o 25, 26, nós vamos ver ali que o próprio Deus os condenou. Deus os condenou. Diante, nós vamos ver do texto, da própria rebeldia, diante da própria soberba, o próprio querer deles, eles mesmos se colocam diante dessa prisão, mesmo nós sabendo que a prisão ela foi aberta. Mesmo nós sabemos que foi aberta, esta prisão, este cárcere, esta cadeia. O homem, o antropos, ele se coloca dentro dela, sem saber, meus irmãos, se vocês sabem o conteúdo que eu tenho para mostrar, não nessa aula, mas em mais 2 ou 3 aulas que eu vou trabalhar bem em cima do peso desta prisão. Isso aqui é tremendo. Então o homem não tem muitas das vezes a ideia do peso que esta prisão carrega. Ele não tem ideia do peso que essa prisão, que este cárcere carrega. E se ele entendesse que a única absorção quem fez foi este Deus, ele fez a única absolvição da vida. E há homens, há pessoas que eles rejeitam. Então todas as vezes que você entra novamente nesta prisão, mesmo ela estando aberta, meu Deus, mesmo ela agora não tendo fechaduras, não tendo correntes, o homem mesmo assim prefere se colocar dentro dela. Ele está rejeitando essa tal absorção, ele está rejeitando a tal absorção que o Deus fez ela por ele. E ele se coloca dentro dela não sabendo, não reconhecendo, não tendo a tal profundidade do peso que esta prisão, que é a carne, carrega. Meus irmãos, então, quando o homem ele se coloca nessa posição que ele rejeita, que ele se vira para esse ato, essa absorção, ele se vira, ele não quer
ou ele não aceita, ele não quer, ele não aceita. Sendo assim, o lugar onde esse determinado homem, ele entra, este local que é a carne, ela agora não se torna apenas uma prisão, mas um lugar que deteriora a própria alma dele. A própria alma. Meus irmãos, se vocês não entenderam, entendo no vosso lugar. Uma absolvição foi feita, só que o homem, o determinado pecador, ele quer entrar, mesmo esta prisão, que é a carne, estando aberta, sem fechadura, sem corrente, e ele entra dentro dela, ele não entende o peso que ela carrega, ele rejeita a única absolvição, ele se vira, ele não aceita. O Espírito chama ele, o Espírito grita, o Espírito convoca ele, chama, mas mesmo assim, a determinada alma, ela entra dentro dessa prisão, não sabendo que a deterioração está acabando com a tua alma. Meu Deus, no próprio Romanos 6, o 21 ao 23, olha o peso, isso é um dos pesos, que é a posição que esta alma se encontra, aplica na vida dela. E qual é? A morte é aplicada na vida. Aplicada na vida o quê? A morte. Porque essa é a recompensa. Meu Deus, esta é a recompensa daqueles que entram diante desta prisão. A morte é a recompensa. E é a recompensa. A morte é a recompensa. Este é o grande fim, meus irmãos. Este é o grande fim. Agora imagina alguém que tem uma absolvição, alguém que pode querer andar em Cristo, querer andar em Espírito, querer andar justificado. Ele prefere, mesmo o Espírito chamando, ele prefere, ele rejeita, ele não aceita e se coloca. Não sei se vocês estão entendendo, mas ele se coloca nessa determinada cadeia, aonde este local, este lugar está deteriorando a alma dele, ao ponto de a morte alcançar, da morte ser a recompensa da alma que está seguindo este caminho. Olha os textos bíblicos, olha a grande recompensa que Romanos 6, versículo 21 a 23 nos mostra. A morte chegando, mesmo o sacrifício de Cristo, quem mantém essa porta aberta é o sacrifício de Cristo. Ele mantém, meu Deus, ele mantém a porta aberta. A porta aberta. Ele mantém a porta escancarada, sem fechadura. Sem cadeado. Ele o mantém. O sacrifício de Cristo que ele fez. Mas mesmo assim, a determinada alma, em vez de seguir esse sacrifício, essa alma, ela enfrenta e segue a determinada prisão. Meu Deus! Este é o peso
daquele que está seguindo esta porta. Este é o peso. O cárcere, ele se move, porque quando a determinada alma entra nesta prisão, entra neste cárcere, nesta cadeia, esta cadeia, ela não é estática, isso é, ela se move, ela não é estática, ela não está parada. Ela não está parada, mas sim se move. Ela se move. E qual é o mover dela? A ruína eterna. Até chegar ao ponto da ruína eterna, até chegar ao ponto da morte. É a prisão que muitos estão se adentrando. O abismo da morte eterna. Ela não está parada. É um abismo que está te levando. Olha aqui, ó. Um dos pesos dela é o abismo, que vai te levar até a ruína eterna. O próprio Paulo, mesmo sabendo deste sacrifício, Romanos 7, versículo 23 ao 24, ele fala que na mente dele, na mente, meu irmão, na mente dele, que segue a lei de Deus, porém, no teu somatos, que é no teu corpo, ele conheceu a lei do pecado. Ele conheceu a lei do pecado. E mesmo ele sabendo que a libertar dele era por meio do sacrifício de Cristo, ele sente o peso desta prisão. Ele sente o peso desta prisão. E Paulo grita, Paulo reconhece. Meu Deus. Ele clama aqui, ao ponto de falar: miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Somatostânatos, quem me libertará do corpo dessa morte? Este é o peso de uma alma que sabe que mesmo por sacrifício de Cristo, mesmo por sacrifício daquele que o tirou da condenação, este é um peso da alma que não rejeita, que não se vira, que aceita essa única absolvição, mas mesmo assim, esta alma que sabe que o cárcere está aberto, que sabe que a prisão está escancarada, que não há mais fechadura, que não há cadeado, este é o peso que mesmo ela sabendo disso, ela conhece o peso desta prisão, que está toda vez tentando puxar ela, tentando agarrar ela. Este é o grito que Paulo está dando. Ele sabe que há um conflito, que há uma diferença, e mesmo assim, esta alma tem que escolher a absolvição. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações. Medita, leia, entenda, agarra a única absolvição, não rejeita, não se vira, aceita ela, não nega ela. A porta está escancarada, está sem fechadura, está sem cadeado.